Segundo informações do portal Metrópolis, o governo Lula solicitou sigilo para a Espanha sobre o processo em que pede a extradição do jornalista Oswaldo Eustáquio. Aspas. Essa missão diplomática roga, a palavra que usam é roga encarecidamente a colaboração para garantir que a informação tramite de forma sigilosa, tendo em conta a importância e a sensibilidade do caso para o governo brasileiro. Fecho aspas. Ao se manifestar sobre o caso, em março, o Ministério Público Espanhol apresentou a mesma justificativa dos Estados Unidos ao negar a extradição de Alan dos Santos, de que não houve configuração de crime na legislação local. Somente exercício da liberdade de expressão. O Ministério da Justiça brasileiro também solicitou que a AGU, a Advocacia Geral da União, do Imbecias, seja ouvida antes de a Espanha tomar uma decisão sobre o destino de Oswaldo Eustáquio, que está em Madrid desde 2023. O jornalista é investigado por suposto golpe de Estado e é alvo de um mandado de prisão preventiva expedido pelo nosso ditador, nosso Führer, nosso Duce, nosso presidente de fato, nosso líder incontestável, nosso grande irmão. Ele que, se não tem quer, pelos séculos dos séculos, a honra e a glória da nossa condução. Aquele que nos conduz por esse mar de caos. Ele, a quem vocês, incréus, devem se ajoelhar perante a sua figura magnânima e a sua saia, toga, debaixo da qual não se sabe o que havia para fazer olhares tão lânguidos naquela foto para The New Yorker, o nosso ditador Alexandre de Moraes. E aí, gente, agora querem que a Espanha entre no esquema, hein, Ana Paula? Olha, me chamou a atenção isso aí que você leu, que o Brasil roga encarecidamente para que seja colocado tudo em sigilo, dada a sensibilidade deste assunto para o governo brasileiro. Ou seja, vergonha de passar vexame internacional, já passou no caso do Alan dos Santos, já passou com a manifestação do Ministério Público da Espanha e agora está rogando encarecidamente por um sigilo. E eu queria aqui ler a fala do Ministério Público Espanhol, porque é muito interessante. Abre aspas. Os fatos investigados constituem, segundo a legislação do Brasil, um crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Na legislação espanhola vigente, os fatos não constituiriam crime, pois são protegidos pela liberdade de expressão, portanto, não há dupla incriminação regulatória. Chama muita atenção a diferença, né? No Brasil, os mesmos fatos são abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E na Espanha, os fatos são um caso de liberdade de expressão. E aí, o Brasil passando João, vexame. será que a Espanha vai dar uma espanholada? Pavinato, e você vê que tem muita gente que equivocadamente, ou até de maneira egoísta, emite opiniões pessoais sobre o Alan dos Santos, sobre o Eustáquio, opiniões negativas, e fala também, né, nesse sentido. Isso não é importante, eles não cometeram crimes, né, para serem perseguidos nesse sentido. E a Espanha e os Estados Unidos constrangem o Brasil assim num nível, porque você vê o ministro da Justiça Lewandowski, que é um capítulo à parte a história dele dentro do governo, como, né, ele saiu de juiz, nomeado pelo Lula ou pelo PT, para depois voltar para ser ministro, né? Assim, em qualquer lugar já seria um escândalo isso por si só, mas aqui mais uma coisa que a gente naturaliza. Ele pediu para a AGU também se manifestar, né? Então, veja, nada faz sentido nesse caso, e o Alan dos Santos e o Oswaldo são símbolos dessa perseguição, e certamente o nome deles está na história do Brasil, como foram perseguidos politicamente. Mas se a gente está num país em que, como você colocou, Pavinato, já normalizou-se até ensaio fotográfico de juiz. Então, assim, nada é espantoso, mas assim, o Brasil vai passar constrangimento de novo e acho que a Espanha vai negar o sigilo, porque não faz sentido algum mais um perseguido político do Brasil, que se cá estivesse, estaria preso. Muito bem.
E aí, professor Suano? Será que a Espanha vai condescender com o nosso rei dos vândalos, o protetor dos frascos de filtro solar, primeiro do seu nome, porque último dos humanos, ou primeiro dos humanos que não são humanos, ou último deles? Nosso ditador Alexandre de Moraes. Tem que fazer, né? Continuando, achei interessante quando você falou que a Espanha e os Estados Unidos estão constrangendo o Brasil. É interessante que o constrangimento exija. Quem eu acho que está constrangendo o Brasil é o governo brasileiro e esse é o nosso Estado. Sim. Por quê? Porque eles estão conseguindo a proeza de fazer aquilo que eles profetizavam em relação ao Bolsonaro. O Brasil não ficou isolado sob o Bolsonaro. Muito pelo contrário. O Brasil ficou como um foco de investimento porque tinha uma condução política, em especial a política econômica, séria. De parte da imprensa, a gente estava isolado. A gente estava isolado. O que eles faziam? A imprensa se reunia para sacanear o Bolsonaro internacionalmente. Quando o Bolsonaro chegava num local, todos estavam preparados para sacanear o Bolsonaro, mas sabiam que não poderiam bater no Brasil, porque o Brasil estava muito bem posicionado e muito bem conduzido. Já no caso aí, quem está constrangendo o Brasil é o governo Lula, que está conseguindo fazer o Brasil se tornar um pária internacional. O Brasil está se tornando literalmente um pária internacional. Tanto que está ficando cada vez mais claro que os crimes que eles acusam da oposição são apenas opinião, que é o que constitui, afinal de contas, a essência do Estado democrático de direito. E aí Pária está internacional espalhando. só não. Porque internamente também, se você olha para a mulher do Lula, a gente fala pária de viagem internacional. Mas o detalhe, aí que você pergunta, o que a Espanha vai fazer? Tanto a Espanha, alguns outros países da Europa vão acompanhar esses movimentos. Talvez eu tenha uma desconfiança da França, porque a França tem interesse no território brasileiro. Ah, como assim? A França faz fronteira com o Brasil. O que tem a primeira-dama? Eu não falei nada. A França faz fronteira com o Brasil exatamente na região que tem as maiores reservas de nióbio e grafeno. Ou seja, a França tem interesse no controle daquela região. Por isso, muito provavelmente, a França vai apoiar o Brasil se o Brasil precisar. Se alguém fugir para a França, não fujam. Porque vocês sabem que a França vai extraditar. Certamente por necessidade e desejo do Macron, que tem interesse em ver o Brasil quebrado. Ele está defendendo os interesses da França, não o nosso. Burro ou mau caráter é aquele que não vê que os interesses do Brasil não são os interesses da França. Mas continuando, certamente a Espanha vai preservar, porque a Espanha segue a restauração, ou melhor, a preservação do Estado Democrático de Direito. E desde que o rei assumiu na Espanha, ele conseguiu fazer um remendo do Estado espanhol que, independentemente das divergências e diferenças internas, eles mantêm o Estado espanhol unido. E por qual razão? Porque ele conseguiu, nessa união, preservar o Estado Democrático de Direito, dentre eles, elementos como esse, o direito de opinião, expressão básico, e associação. né? Jamais eles vão aceitar isso. Mesmo que o governo peça sigilo. A Ana foi muito feliz quando ela falou pedir sigilo. Que coisa ridícula. Encarecidamente. Porra, encarecidamente. Rogo. Tem tanto tempo que eu não escuto essa palavra. Ana, quando você estava falando, eu estava aqui, pô, como é que pode? Porque você rogo. trouxe o elemento. Rogo encarecidamente. Eu acho que não passou pela Pelo cabeça amor de deles Deus, por que favor. se negaria. Que Acho que não passou pela cabeça deles igual a primeira nos Estados Unidos, que negou. Acho que para eles era tão natural, ó, eu como autoridade aqui vou oficiar, eles vão protocolarmente cumprir. Não passava pela cabeça e agora o segundo constrangimento. Que pode parecer que é uma boa, mas quando você falou isso, cara, você trouxe a coisa mais banal. Como é que alguém roga encarecidamente para um outro estado para ajudar de uma nação para outra? Não era esse governo que falava tanto soberania. Pelo amor de Deus, nós estamos passando um perrengue aqui. Se isso não ficar em sigilo, nós estamos ferrados. Tipo isso. Fica entre nós, né, Pavinato? Foi clara. É isso mesmo. Siga a jurisprudência do Agora, Alexandre. isso não quer dizer que o Alexandre de Moraes é de fato o Voldemort, porque se o governo não está rogando, nós viramos uma Hogwarts. Exatamente. Exatamente.